Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está chegando. Estamos começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje, a nossa jornada por aqui, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também, fazendo perguntas pelo WhatsApp aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quarta-feira, né, pessoal? Nosso dia hoje sempre voltado aqui para a discussão, para o debate dos temas relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Temos 4 especialistas aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Doutor Ricardo Contesini, médico cardiologista, esportivo e clínico geral. Boa tarde, doutor Ricardo, como estão as coisas? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer é todo nosso, obrigado pela presença. Também com a gente, Thaís Bernardini, diretora executiva da Make-A-Wish Brasil. Tudo bem, Thaís? Bom dia, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada por receber a gente aqui. Que tenhamos um ótimo programa. Obrigado pela presença, Thaís. Também com a gente, o doutor Luciano Rocha Mendonça. Ele é médico angiologista, cirurgião vascular, integra a Comissão de Pé Diabético da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Doutor Luciano, boa tarde, como está? Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês e estamos aí para discutir, tirar todas as dúvidas aí a respeito do tema. Obrigado pela presença. E também aqui na nossa composição da bancada, doutor Eduardo Lima, médico cardiologista. Ele é coordenador da cardiologia DASA, da cardiologia DASA Hospital 9 de Julho. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de participar. Vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje, minha gente, com os temas aqui da saúde, do bem-estar e do comportamento, 12h02 agora. Em artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, a bióloga e neurocientista Suzana Herculano Russell conta que não costuma ter paciência com jogos de futebol e que nem sequer tem um time do coração. Só que ela diz que a Copa do Mundo a transforma numa torcedora apaixonada, que se sente participando e ajudando em cada movimento dos jogadores, e acredita que isso faz muito bem para a saúde dela. Segundo a Suzana Herculano, torcer é sentir-se vivo e ganhar o jogo é sentir que todos os seus esforços foram recompensados. Vamos começar, porque essa coisa do futebol muito tem a ver com o coração de cada um, né? A gente precisa estar com o coração em ordem para poder se emocionar com tudo isso. Doutor Luciano, você é do time delas, dessas pessoas que não têm exatamente um time, que não tem paciência para o futebol, ou curte bastante e está encarando a Copa do Mundo aí com todo o fervor? Eu sou o oposto. Eu tenho um time do coração, infelizmente não está muito bem na tabela, né? Que é o Santos, né? Eu sou de Santos e sempre torci por Santos. Isso vem de família, né? Lógico que a Copa do Mundo exacerba isso aí, a gente acaba ficando com os nervos mais à flor da pele, né? Agora, como é que são situações diferentes, assim, em termos de reação do organismo, reação cardiológica, vamos falar nesse sentido. Aquele que não tem muita preocupação com o futebol e aquele que é um apaixonado, eles reagem de maneira diferente? Eu acho que, na verdade, a hora que a gente entra, mesmo não sendo um torcedor assíduo ou fanático, a hora que a gente começa a tomar partido por um lado ou outro, né? Às vezes acontece isso com outro esporte, por exemplo, que eu não acompanho muito, o beisebol, por exemplo. Aí você começa a ter um vínculo com alguma equipe por algum motivo. E isso aí acaba desencadeando algumas paixões também, né? Lógico que não como a do time do coração, né? Doutor Eduardo Lima, cardiologista, eu comecei aqui com o doutor Luciano, angiologista e cirurgião vascular, mas está tudo ligado, a gente está falando de artérias, né? Como é que as artérias cardíacas respondem diante dessa situação? Os torcedores daqueles com menos paciência, que é o caso
aqui da Suzana Herculano e aqueles que são mais apaixonados mesmo? Mauro, essa relação, essa interação entre cérebro e coração, ela é muito importante, né? Ter paixão é sempre bom, mas você precisa torcer sem sofrer. Porque, de fato, aquele aumento saudável da frequência cardíaca, aquela sensação de euforia, isso é sempre muito bom, mas tem um limite. A partir do momento que você passa a sofrer, que você passa a ter um aumento excessivo de emoção, e você, de fato, passa a ter um comprometimento da sua função cardíaca, ou por aumento da frequência cardíaca, ou por aumento da pressão, aí isso começa a ser deletério. A gente tem até alguns estudos que mostram, isso acaba não sendo tão consensual, mas alguns estudos mostram em algumas regiões do mundo um aumento de infarto do miocárdio, por exemplo, em períodos de Copa do Mundo, em períodos de campeonato, relacionados a jogo de futebol, porque a gente sabe que existe ali uma relação entre estresse até determinado momento, ela é muito boa para o coração, mas a partir de determinado ponto, aquilo começa a degenerar e, de fato, você começa a comprometer o coração. Então, a minha dica é sofrer, ter paixão, mas sem sofrer, sem, digamos assim, se estressar tanto, porque até determinado momento aquilo pode te prejudicar. E como é que você não se estressa tanto quando você está ali torcendo e o gol não sai, é bola na trave, é defesa fechada? Como não se estressar? É difícil, para alguns é bem difícil, principalmente para os apaixonados, né? Eu imagino que para a Suzana não seja tão difícil, que ela já falou que ela não tem aí tanta paixão assim, mas todo mundo vira torcedor na época da Copa, mas eu sei que para os mais fanáticos acaba sendo um grande desafio, né? Doutor Ricardo Contesini, que é médico cardiologista também, só que na área do esporte mesmo. Como é que você avalia toda essa questão? Olá, Mauro. O Eduardo colocou muito bem, existe uma interação muito importante de cérebro e coração, né? Então, naqueles momentos de maior tensão, de maior ansiedade, de maior angústia, você acaba liberando alguns neurotransmissores, como adrenalina, catecolaminas, que são substâncias que fazem um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, e isso numa pessoa que já tem algum problema já pré-existente, como alguma doença no coração, alguma doença no vaso, etc., pode desencadear, sim, algum evento ou algum problema. Interessante que em 2014, aqui no Brasil, foi feito um estudo bem grande, com 8 hospitais, 8 centros, que começou a monitorar a entrada no pronto-socorro de pessoas após o jogo do Brasil. E interessante que teve um aumento importante de eventos, inclusive de infarto, em alguns hospitais após o jogo. E depois do 7-1, então, aumentou muito o número de pessoas que procuraram pronto atendimento. Isso mostrando essa correlação importante entre estresse, ansiedade ou angústia, ou até informações muitas vezes boas, mas que causam uma liberação de adrenalina e algum evento cardiovascular. Então, o que a gente orienta, primeiro, sempre esteja em dia com a sua saúde, com seus exames, controle de fatores de risco, como pressão, colesterol, diabetes, etc., e torça porque torcer é importante, a emoção também é importante, o esporte é essencial e essa interação é muito importante para todos nós. Mas você, aqui nesses 2 momentos, os 2 primeiros jogos do Brasil, percebeu algum movimento diferente no seu consultório aí de gente que não suportou a emoção, começou a apresentar algum tipo de reação? Eu acho que ainda está muito no comecinho, viu, Mauro? Ainda a gente não teve não está no mata-mata. Eu acho que se a gente for enfrentar a Alemanha ou se a gente for enfrentar a Argentina, eu acho que vai ser um pouquinho mais tenso. Mas, enfim, nessa primeira fase ainda não teve esse aumento, mas também a gente ainda está monitorando. Mas, com certeza, nas próximas fases, acho que alguma coisa de novidade vai aparecer por aí. Thaís Bernardini, você que tem um trabalho aí diário voltado para as crianças, como é que elas reagem diante aí da televisão com os jogos do Brasil? Pois é, as nossas crianças, a gente tem aqui bastante sonho relacionado ao esporte, né? Então, a gente tem crianças que realmente são muito aficionadas por futebol. A gente recentemente conseguiu aí realizar alguns sonhos de visitar o Maracanã, visitar o Allianz Parque para conhecer o time do Palmeiras. E a gente percebe aqui nas nossas crianças que essa relação deles com o esporte é bastante positiva, porque eles têm realmente um encantamento com o esporte para eles é algo que tira o foco da doença, né? Então, eles olham bastante para o esporte como algo positivo, algo que realmente mexe com as emoções deles, e quando a gente tem essas crianças que já têm a saúde tão fragilizada, focando em outra coisa que não seja a própria doença, a gente consegue ter aí também uma melhora aí da saúde emocional deles,
e com isso eles conseguem ter uma colaboração melhor em relação aos seus tratamentos. Então, assim, os nossos pequenos torcedores, não tão pequenos, porque a gente tem os nossos de 17 anos também, são bem apaixonados pelo esporte. Essa temporada de Copa aí está trazendo uma nova energia para todos, né? Graças a Deus, o Brasil está desempenhando. Então, para a gente tem observado realmente um impacto positivo. 12:10, programa Gente que Fala, estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, para você também acompanhar aqui a nossa análise, o nosso debate sobre os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento, nesse espaço aqui sempre reservado às quartas-feiras. Vamos aqui para o próximo assunto. Doutor Eduardo Lima, nos próximos, acho que eu pulei o tema, né? Então, vamos voltar aqui, eu mudei aqui o roteiro, vamos voltar aqui, eu pulei o tema. Arritmias, né? A arritmia cardíaca ocorre quando há batimentos descompassados do coração, que podem ser muito rápidos, podem ser muito lentos, mais precoces, mais tardios ou irregulares. A maioria delas não é grave e não causa complicações. Palpitações, desmaios, falta de ar, cansaço e até dores no peito são sintomas comuns, mas algumas podem predispor doenças como AVC, ou acidente vascular cerebral, ou até a parada cardíaca. Por isso, a recomendação é sempre consultar um especialista para avaliar a necessidade de tratamento. Dr. Ricardo Contesini, uma arritmia só dá para se perceber mesmo por meio de exames, um eletrocardiograma. Uma pessoa não consegue saber sozinha se está com esse tipo de problema, né? Na verdade, alguns sintomas podem aparecer e podem demonstrar o início de arritmia, como uma palpitação, um quadro de tontura ou desmaios repentinos, né? Esse tipo de alteração pode indicar que essa pessoa pode estar evoluindo com um quadro de arritmia, mas o diagnóstico realmente só é feito através de exames, né? De um eletrocardiograma, ou de um Holter, ou de alguns outros exames que nos ajudam a fazer esse diagnóstico. O que é importante a gente salientar é que existem alguns tipos de arritmia, mas elas sempre se originam de dois lugares, né? Ou são as arritmias supraventriculares, que são da parte de cima do coração, e essas arritmias costumam ser mais benignas, né? Todos nós, em algum momento do dia, a gente sente, ou já sentiu, tipo uma palpitação, né? Quando o coração dá uma aceleradinha, quando você leva um susto, quando você sofre um assalto, quando você tem alguma notícia boa, seu filho passa no vestibular, então você tem aquela aceleração do Brasil do leva coração. Um gol, né? Não, esquece. Exatamente. Ou torcer para o Corinthians. Isso não está em cogitação. Caso, exatamente. Eu torcer para o Corinthians, que no meu caso traz bastante palpitação. Então, na verdade, são situações em que você, quando acelera o batimento cardíaco por liberação de adrenalina ou por alguma outra situação, pode aparecer uma ou outra extrasístole, que seria esse batimento fora do ritmo da parte superior do coração. Esse tipo de arritmia é comum e todos nós podemos ter, né? Então, não é uma coisa grave. O que não se pode é ter aquelas arritmias constantes da parte de cima do coração, né, as supraventriculares, que muitas vezes elas podem ser permanentes e aí se transformar numa doença chamada fibrilação atrial. Esta, sim, ela pode causar um AVC, pode causar algumas alterações, mas existem tratamentos muito simples, ou até certo ponto simples, para a gente poder fazer esse controle. Então, esse tipo de arritmia supraventricular, que é a mais comum na população, ela tem que ser diagnosticada, obviamente, você tem que fazer os exames, mas ela é uma coisa de fácil controle. Agora, as arritmias na parte de baixo do coração, que são as arritmias ventriculares, elas também podem acontecer, só que elas são potencialmente mais graves, né? Porque elas podem causar morte súbita, elas podem causar alguns desmaios, elas podem ser, e muitas vezes elas podem ser consequência de algum outro acometimento, como um infarto agudo do miocárdio, uma miocardite, que seria uma inflamação, uma infecção do coração. Então, toda vez que tiver uma suspeita de arritmia, é super importante que se procure um cardiologista, se procure um médico, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico e dar o melhor tratamento disponível. Só queria fazer um adendo, existe algum tipo de arritmia, como as arritmias supraventriculares, que elas são muito comuns em atletas. Atletas, eles podem ter essas arritmias supraventriculares, essas que a gente fala que são mais benignas, e elas serem só por causa do treinamento. E aí a gente consegue adequar essa situação conforme a procura ao especialista. Existem estudos, doutor Ricardo, sobre a prevalência, a quantidade de brasileiros que
que sofrem ou que podem sofrer dessa arritmia mais grave, que é a infra, na parte de baixo do coração, que é o que o senhor destacou aí como as mais complicadas? Isso. As arritmias ventriculares, elas são, muitas vezes, elas são decorrentes de algum outro tipo de doença, tá? Então, em pacientes que sofreram um infarto agudo do miocárdio, a prevalência chega a entre 10% e 12% de indivíduos que podem apresentar esse tipo de arritmia ou de extrasístole, né? As arritmias supraventriculares são as mais boazinhas, elas são mais comuns na população, mas elas também têm uma prevalência baixa, de menos de 5%, né? Chega a 2%, muitas vezes, e está mais relacionado a indivíduos de maior idade. Mas as arritmias ventriculares em pacientes saudáveis, ou seja, que não tiveram infarto, ou que não tiveram nenhum acometimento cardiovascular, é menos de 0,1% da população, então ela tem um pouquinho mais de raridade. Está dentro da média mundial ou Sim. o Brasil ele sai da curva? Não, está dentro da média mundial. Dos países que realizam essa pesquisa, né? Normalmente os países europeus e os Estados Unidos, a gente está mais ou menos na mesma média dessa população mundial. Quando que é indicado o uso do marca-passo para o controle da arritmia? Então, aí tem duas situações distintas, né? Existem, além das arritmias, existem os bloqueios cardiovasculares. São aqueles em que você, por algum motivo, o impulso elétrico que comanda o coração, ele para de funcionar. Aí sim são as indicações de marca-passo. Então, indivíduos que têm uma frequência cardíaca muito baixa, que não está relacionado ao esporte, algum outro tipo de alteração ou medicação, às vezes tem indicação de marca-passo porque o coração não está batendo o suficiente para levar o sangue para o cérebro e para os outros órgãos, né? E aí tem a necessidade de marca-passo. Mas os pacientes com arritmias, como essas ventriculares são mais graves, as taquicardias ventriculares, a fibrilação ventricular, são doenças potencialmente fatais, muitas vezes tem a indicação do CDI, que é um marca-passo, que chama cardiodesfibrilador implantável, que é um marca-passo que identifica essa arritmia no momento em que ela está acontecendo e libera um choque dentro do coração para fazer isso retornar ao normal, né? Isso é mais raro, são em situações muito específicas, mas a gente viu isso, por exemplo, na Copa do Mundo, o jogador Eriksson da Dinamarca, que ele desmaiou em campo há 3 anos atrás, 4 anos atrás, por causa de uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética que deu essa arritmia ventricular que eu estou falando para os senhores. Ele teve uma fibrilação ventricular e hoje ele joga com um aparelho implantável que, caso ele tenha essa arritmia, ele dará o choque para poder proteger a vida dele. Doutor Eduardo Lima, as arritmias geralmente são descobertas numa situação de urgência, por exemplo, no pronto-socorro, alguém que passa mal e aí acaba fazendo aqueles exames de última hora ali, ou geralmente no tratamento, naquela busca no consultório, e aí o médico pede os exames, aí de repente se descobre que ele tem uma arritmia. Olha, essa arritmia pode ser descoberta, na verdade, em vários cenários, né? Um deles, como você bem pontuou, acaba sendo na emergência, e muitas vezes algumas dessas arritmias é até um desafio, porque elas são, como a gente fala no linguajar médico, paroxísticas, ou seja, episódicas. Ela começa e termina espontaneamente, e às vezes o indivíduo vai para o pronto-socorro sentindo alguma coisa, chega lá, não tem mais arritmia. E às vezes é difícil de você flagrar. Então, em alguns momentos, quando ela é muito sustentada, se o indivíduo estiver tendo uma crise, muitas vezes você consegue fazer o diagnóstico dela no pronto-socorro. Em outras situações, você consegue fazer o diagnóstico no consultório, seja se o indivíduo se apresentar na consulta com arritmia também, fazendo o eletrocardiograma, ou através de exames, como, por exemplo, o Holter, o Looper, que é uma monitorização onde o indivíduo vai para casa com o aparelho e ele fica ali sendo vigiado, digamos assim, pelo aparelho durante 24, no caso do Looper, até uma semana você pode deixar uma monitorização para, caso ele apresente alguma coisa, a gente conseguir detectar a arritmia. Agora, é importante deixar claro aqui que essas arritmias elas podem ser sintomáticas. A gente está falando de um paciente que eventualmente tenha sentido alguma coisa, uma palpitação, uma batedeira no peito, mas é curioso que a gente também diagnostica essas arritmias de forma assintomática, sem sintomas. Você pede um Holter para o indivíduo que não sente nada e está lá a arritmia. Por isso que é importante que os pacientes eles procurem cuidado médico para fazer o famoso check-up. Sim, muitas a tal vezes... da doença silenciosa, né? Precisa fazer isso de forma controlada, né? Esse check-up. Nem todas as arritmias são sintomáticas, e mesmo arritmias ou potencialmente fatais, ou arritmias que podem gerar um derrame, um AVC, elas podem ser também assintomáticas. Quando dá para tratar com remédios e quando é o caso cirúrgico?
Então, vai depender muito do tipo de arritmia, né? O Ricardo comentou muito bem que você tem vários tipos dessas arritmias, as de cima do coração, as de baixo do coração. Então, existem diversos tratamentos disponíveis, desde medicações, e geralmente acaba sendo, para a maior parte das arritmias, o primeiro tratamento. Existem, no caso das arritmias mais graves, a possibilidade de você fazer uma ablação, por exemplo, que acaba sendo uma espécie de cateterismo, onde você vai lá e queima esse foco da arritmia. Então, isso pode existir tanto para as arritmias de cima do coração como de baixo do coração. E eu vou dizer que a gente evoluiu muito nos últimos anos nesse tipo de terapia. Antigamente, o consenso era de que começava com remédio e, à medida que o paciente não melhorava, você partia para o catéter. Mas hoje, a gente já tem algumas situações, principalmente em pacientes muito jovens, às vezes o indivíduo não consegue tomar medicação ou não quer tomar medicação. Em algumas situações, você já pode partir para o catéter direto. Então, isso é individualizado, depende do tipo de arritmia, mas hoje a gente já tem uma tecnologia disponível para o tratamento dessas arritmias, tanto de forma invasiva como não invasiva. Doutor Luciano, hoje em dia a gente tem a possibilidade em casa, com hábitos simples, claro, graças à tecnologia, medir a pressão, saber se está baixa, se está alta, tem aquele medidor de oxigenação, né, que é o O2, para saber se está saturando. Fazendo essas medições, a gente consegue identificar alguma coisa em termos de arritmia? Está a pressão muito baixa ou muito alta, pode ser um indicativo, ou até a baixa saturação? Então, quando a gente encontra essas alterações, Mauro, a gente já está falando das arritmias sintomáticas, né? O paciente que já não está tendo um débito cardíaco adequado por causa da arritmia. Então, a pressão baixa ou uma alteração no pulso oxímetro pode direcionar para esse lado, mas aí já seria uma situação de urgência, né? No caso da cirurgia vascular, a gente encontra muito, na verdade, a gente faz o caminho inverso, né? A gente vê a complicação e, na busca da causa, a gente acha a arritmia. O que eu quero dizer? Isso que o Ricardo e o Eduardo disseram, de o coração bater de maneira irregular, acaba gerando a formação de coágulos, né, dentro do coração. E essa sujeira que se forma ali dentro, ela acaba saindo do coração e pegando os mais diversos trajetos dentro do organismo, né? Então, ele pode ir para a cabeça e culminar com AVC. E, no nosso caso, que a gente vê muito, são os pacientes que têm essa sujeira indo para as artérias mesentéricas, por exemplo. Então, um quadro de angina e isquemia mesentérica ou de obstrução arterial dos membros inferiores. Então, a gente faz o caminho inverso. Então, quando a gente pega o paciente já sintomático, né, nesse caso com obstrução arterial, a gente vai buscar a causa dessa obstrução e, muitas vezes, a gente se depara um dos principais focos emboligênicos, que é o nome que a gente dá para essa migração da sujeira de dentro do coração, que é a embolização, e a gente acha como principal causa a fibrilação atrial, que foi muito bem comentada já. Quem sofre mais, os homens ou as mulheres? Ou hoje em dia as duas populações estão em pé de igualdade? As duas populações são iguais, né? A gente sabe que a fibrilação atrial é uma doença, é um acometimento mais de pacientes mais da 6ª e 7ª década de vida, pacientes mais idosos, não que não acometa mais jovens, principalmente quando a gente tem, como foi comentado, um quadro de infarto, que é uma das principais causas, né, da fibrilação atrial, mas em termos de sexo, não tem muita diferença. Thaís, para falar sobre as crianças, né, nesse contingente que você lida aí no dia a dia, as crianças com doenças graves, como é que é a questão da arritmia nelas? Vamos lá, a gente tem aqui mais de 100 patologias que a gente atende através da Make-A-Wish, e 77% é câncer, né? Então, pelos nossos estudos, e a gente tem uma representatividade de crianças com cardiopatias. Então, a gente está falando aí de cerca de 1% das nossas crianças que chegam para a gente com o diagnóstico de alguma cardiopatia, né? E a gente tem, sim, algumas delas, inclusive com arritmia, crianças transplantadas, e o que a gente observa bastante nelas é o quanto esse monitoramento constante é fundamental para que essas crianças tenham alguma qualidade de vida, né? Então, a gente tem toda essa preocupação de quando a gente está em processo, em jornada de sonho com eles, no atendimento com eles, de ter os laudos médicos, de ter a validação dos médicos para que a gente possa seguir com o trabalho que a gente faz com eles, de forma a respeitar todas as limitações e todas as orientações que os médicos fazem.
E a gente tem, sim, aqui alguns casos específicos de crianças que apresentam essa oscilação, então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai planejar a jornada do sonho, do quanto de emoção isso atribui para a criança, para também não gerar aí nenhum desconforto superior do que ela possa aguentar. Mas a gente tem uma observação aqui bem próxima desses quadros das crianças também. Sim. 12h25, a gente prossegue com o programa Gente que Fala por aqui, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, nesse espaço que a gente reserva sempre para você entender a palavra dos doutores, dos especialistas, nas quartas-feiras. Vamos passar para o próximo tema. Doutor Eduardo Lima, nos próximos 15 minutos, pelo menos 2 brasileiros morrerão de infarto. É a causa número 1 de óbitos no Brasil e em boa parte do mundo. Esse quadro é motivado pelo descontrole dos fatores que provocam o entupimento das coronárias, as artérias que irrigam o coração, como o excesso de peso, o tabagismo, a pressão alta e as altas taxas de colesterol e também de glicemia. E chama a atenção a lentidão com que as pessoas suspeitam dos sintomas, já que a rapidez no socorro vai fazer toda a diferença, não é verdade? Então, a primeira frase aqui da nota e a última frase da nota estão diretamente relacionadas, porque a conta é a seguinte: a gente começou o programa ao meio-dia. 13h, 8 pessoas terão morrido de infarto. E aí não dá para ter lentidão nessa história na hora do socorro, e as pessoas demoram a perceber o problema. É isso aí. Esse termo tempo é músculo, né? Uma coisa que a gente aprendia nas faculdades e acabou sendo disseminada de forma que hoje as pessoas sabem que quando você tem suspeita de um infarto do miocárdio, é necessário que você procure urgentemente um pronto-socorro, porque cada minuto conta. Cada minuto, se essa artéria está fechada e eu consigo abri-la, eu consigo salvar mais músculo e evitar a insuficiência cardíaca. Em relação a esse tema infarto, eu acho que é muito importante a gente pontuar que é a principal causa de morte não só no Brasil, como no mundo, né? A gente sabe que a principal causa de morte é cardiovascular, mas dentro desse pacote cardiovascular tem lá a insuficiência cardíaca, tem lá o derrame, o AVC e tem lá a coronária. Um dado americano de 2018, ele mostra que dessas causas cardiovasculares, só para a gente ter uma dimensão, quase metade é coronária. Só 17%, menos de 20% é AVC. Então, quando a gente fala cardiovascular, a gente está falando doença coronariana, ou seja, o entupimento das artérias do coração. E foi muito bem comentado aí no que foi dito, a causa principal desse infarto. A gente sabe que existe uma série de fatores que podem causar infarto, desde doenças congênitas, uso de drogas, algumas situações muito raras, mas a principal causa do infarto acaba sendo a doença aterosclerótica das coronárias, ou seja, o entupimento delas por placas de gordura que estão relacionados a alguma predisposição genética, algumas doenças como diabetes, pressão alta, a própria obesidade, o sedentarismo e alguns fatores de risco que agora nós entendemos que são importantes, como, por exemplo, o estresse e a poluição ambiental, que acaba sendo um fator que também se associa à ocorrência dessas placas de gordura nas coronárias. E ela pode se manifestar clinicamente de várias formas, desde a forma silenciosa, que a gente falou para a arritmia, vale para o entupimento. Existe o infarto silencioso, o indivíduo pode infartar e não sentir absolutamente nada. Existe a morte súbita. Parte desses infartos, o indivíduo sequer chega no hospital, porque ele já pode ter ali um infarto pontuado por uma morte, sem sequer ter tempo de procurar o serviço de saúde. E nesse meio, entre o indivíduo que infarta sem sentir nada, o indivíduo que tem um infarto ali, uma morte súbita, catastrófico, você tem aquele indivíduo que tem algum tipo de sintoma. E é esse sintoma que deve motivar esse paciente a procurar um pronto-socorro. É interessante que o sintoma principal é a dor no peito, já é conhecido dos médicos há mais de 2 séculos, foi descrito no século XVIII por um inglês chamado William Aberdeen, que descreveu uma dor no peito em aperto, queimação, que irradiava para um ou ambos os membros, associada a um suor frio, e é nessa situação, principalmente quando essa dor se prolonga ali por mais de 20 minutos, que deve-se procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde. Esse é o sintoma clássico, né? Agora, com o passar do tempo, o que mais se tornou o sintoma clássico? Aquilo que está mais presente, evidentemente, no quadro daquele paciente que chega com infarto. Então, esse é o sintoma clássico, é o sintoma que a gente acaba buscando, com certeza, ajuda médica.
Lembrando que ele não acontece só em situações de infarto, ele pode acontecer, por exemplo, em poucos minutos, e esse indivíduo talvez não precise procurar uma emergência, mas ele precisa procurar um cardiologista ou um clínico para fazer um acompanhamento, e a gente aprendeu que outros sintomas eles podem substituir essa dor no peito, são chamados equivalentes anginosos, principalmente a falta de ar, acaba sendo um sintoma que pode substituir a dor no peito como uma causa de infarto. O desmaio, como foi citado para a arritmia, alguns infartos eles são manifestados como desmaio. Enjoo, dores abdominais. Vale lembrar que essa localização no peito ela é descrita como tradicional, mas a gente brinca que do umbigo até a mandíbula, qualquer dor ela deve ser valorizada, né? Nós já vimos infartos, eu já vi infarto, por exemplo, como dor na mandíbula. O primeiro profissional que o paciente procurou foi um dentista, na verdade ele estava infartando. Então, da mandíbula até o umbigo, qualquer dor sustentada que incomode o paciente, principalmente se associado à falta de ar, suor frio, palidez, sensação de enjoo, náusea, ela deve ser valorizada. E tudo isso é indicativo de entrada de urgência no pronto-socorro, né? Eu conheço bem o Hospital 9 de Julho, DASA 9 de Julho, eu conheço bem o pronto-socorro, não é à toa que quando você chega ali naquele totem, né, para fazer a sua triagem, tem lá, dor no peito, né? Você tem que clicar ali para ganhar essa prerrogativa da urgência, né? Isso é tão importante que todos os hospitais eles têm algum protocolo estabelecido de dor no peito. Existe uma meta que nós estabelecemos, que é uma meta de 10 minutos, no máximo, até que o indivíduo abra a sua ficha e faça um eletrocardiograma. O que a gente quer procurar nesse eletro? O indicativo, que é o supradesnivelamento do segmento ST, na linguagem médica, de que essa artéria está fechada. Porque se essa artéria estiver fechada, se ela estiver ocluída, completamente obstruída, o indivíduo precisa passar por um tratamento que seria ou receber uma medicação para abrir esse coágulo, para abrir essa artéria, ou passar por um cateterismo para fazer uma desobstrução de urgência. E nas duas situações, a gente tem prazo respeitando o tempo é músculo. Ele tem pelo menos 30 minutos para receber essa medicação ou até 90 minutos para abrir via cateterismo. Então, esse tempo é importantíssimo. Esse paciente ele vai passar dos demais, ele vai ter que entrar de urgência e fazer esse eletro rapidamente, né? No 9 de julho, por exemplo, o nosso tempo atualmente para fazer esse eletro é entre 2 e 3 minutos. Então, na hora que o paciente aciona o dor no peito, ele já vai direto fazer esse eletrocardiograma. Uma última pergunta para a gente finalizar esse tópico. Muita gente tem dúvida, né? Por que o idoso ele suporta mais o infarto do que a pessoa mais jovem? Ele tem um coração mais maduro, ele tem um coração com mais condições de procurar artérias secundárias para se socorrer na hora do infarto. Essa é a razão, né? O idoso tem duas condições que a gente precisa lembrar, né? Primeiro, ele é uma fatia da população, uma parcela que tem uma manifestação normalmente atípica, então às vezes a gente não espera que o idoso, do mesmo jeito que uma pneumonia no idoso é diferente de uma pneumonia no jovem, um infarto é a mesma coisa. Então ele pode não ter esse sintoma típico de dor no peito, e Mauro, o que você comentou é muito verdade. Esse idoso, principalmente se ele já tem muito tempo de aterosclerose, a aterosclerose é a doença de uma vida, e essa artéria ela foi entupindo paulatinamente, ele vai desenvolvendo circulação colateral, ou seja, os outros vasos vão ajudando, vão sendo recrutados para ajudar naquele território, de forma que sim, ele tem uma maior tolerância à isquemia. Se eu pegar uma coronária de um jovem e der um nó nela, ou se ele tiver um infarto, com certeza vai ser muito mais catastrófico, porque esse coração, entre aspas, nunca foi treinado a ter falta de sangue. 12h33, programa Gente que Fala, vai dar uma paradinha aqui, intervalo, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um, a gente volta na sequência com mais temas por aqui, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Estamos de volta, pessoal, faltando 26 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, ao vivo, pela OTV, a TV da internet, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube também transmitindo essa nossa edição de hoje, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Proporcionar experiências transformadoras para crianças e adolescentes com doenças graves, realizando os sonhos delas. A Make-A-Wish divide os pedidos em 4 categorias. É assim que funciona, gente. Olha, ter, como a garota que queria ter uma festa de 15 anos, ser, uma menina que desejou ser uma sereia, ir, uma garota que desejou ir a um balé e o conhecer, como um menino que queria conhecer a atriz Tata Werneck. O objetivo desse trabalho é proporcionar esperança, força e alegria para as crianças e também suas famílias, e contribuir com o tratamento médico, tirando o foco da doença. E assim, a ONG Make-A-Wish já realizou mais de 3.000 sonhos. Thaís, qual foi o primeiro sonho realizado no Brasil? O primeiro sonho realizado no Brasil, existe aí uma disputa, né? Porque, na realidade, o primeiro sonho que a gente realizou no Brasil foi, na realidade, uma assistência de sonho para Make-A-Wish Argentina. Então, veio uma criança da Argentina que tinha o sonho de ir na Fórmula 1 e veio aqui para o Brasil para realizar o seu sonho. Mas o primeiro sonho efetivo da Make-A-Wish Brasil foi o sonho da Jaine, que era uma garota que tinha o sonho de conhecer a praia. Então, esse foi o sonho que a gente realizou em 2008, o primeiro sonho da Make-A-Wish, que marcou aí a criação da organização e o início das nossas atividades oficialmente. No Brasil, há 14, quase 15 anos, é isso? A gente está no Brasil desde 2008. A Make-A-Wish é uma das afiliadas, né, uma das 40 afiliadas da Make-A-Wish Internacional. Então, ela é uma organização que tem essa afiliação, a Make-A-Wish Internacional. A gente já realizou no mundo todo, né, mais de 520 mil sonhos, através da força voluntária aí de 32 mil voluntários espalhados pelo mundo. Aqui na América Latina somos Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Panamá, e a gente tem também, eles contemplam o México como América Latina, mas enfim, temos o México também. E aí é um trabalho que a gente desenvolve realmente, como você disse, para proporcionar experiências transformadoras para essas crianças com doenças graves, de forma que a gente tire o foco da doença e elas comecem a focar em coisas positivas e com isso faça com que elas desenvolvam um bem-estar emocional e através desse bem-estar emocional elas tenham um melhor desempenho no tratamento. E aí a gente fala que globalmente a gente tem algumas pesquisas que já foram feitas nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Israel, que trazem justamente esse estudo feito não só com as famílias e com as crianças, mas também abordando aí a comunidade médica, que acompanha essas crianças nas suas jornadas de tratamento, para entender o quanto uma jornada do sonho coopera com o tratamento que essa criança está passando, né? Então, a gente teve aí alguns estudos que trazem que 95% dessas crianças se tornaram mais esperançosas em relação ao futuro. Então, de uma criança que em determinado momento fala que não quer mais fazer o tratamento, porque o tratamento geralmente é um tratamento doloroso, invasivo, que rouba delas muito da infância. Então, são crianças que passam a viver em isolamento. Então, se a gente está reclamando aí do isolamento que a gente teve na pandemia, imagina o que não é para essas crianças que vivem essa realidade constantemente. E aí a gente tem aí também 65% da comunidade médica dizendo que o sonho ele realmente melhora a chance de sobrevivência dessas crianças, porque elas realmente passam a cooperar mais com o tratamento. Então, elas param de desistir do tratamento, param de lutar contra o tratamento e começam a esperar por coisas melhores. Elas realmente reacendem a esperança, elas assumem mais força, elas desenvolvem mais alegria e elas começam a cooperar muito mais com o seu tratamento. Então, em países como os Estados Unidos, por exemplo, quando a criança ela recebe um diagnóstico de uma doença grave, junto com esse diagnóstico, ela recebe também uma orientação para se direcionar a uma Make-A-Wish, para cadastrar um sonho, para que esse sonho, essa jornada do sonho caminhe junto com o tratamento da criança e ela tenha um melhor desempenho no seu tratamento. De quem foi essa ideia, né? Dessa jornada, juntar a jornada do sonho com a recuperação?
para levar sobrevida para aqueles uma situação mais grave e até chegar à cura daqueles que vão ganhar tempo para poder trabalhar o tratamento. Eu achei curioso, vocês falaram tempo é músculo, né? Na medicina, vocês falam que tempo é músculo. A gente aqui na Make-A-Wish, a gente fala que tempo é vida, né? E é o que a gente tem de mais precioso. Então, com as crianças, a Make-A-Wish foi fundada, na realidade, em 1980, nos Estados Unidos, a partir de um movimento comunitário. Então, o Chris, que era uma criança de 7 anos, que estava já na fase terminal da sua leucemia, então para ele já não tinha mais chance, ele tinha o sonho de ser policial. E aí a comunidade na qual ele estava inserido, né, em Phoenix, no Arizona, se propôs a realizar o sonho dele. Então eles se juntaram para realizar o sonho do Chris. E naquele momento da realização do sonho dele, e até na antecipação desse sonho, né, no que vinha antes da realização do sonho, identificaram que ele foi uma criança que, de muito fraca e de muito frágil e de muito triste, ele se tornou a criança mais feliz do mundo. E você pega os registros desse dia e você consegue ver na carinha daquela criança o quanto ele realmente estava esperançoso e o quanto realmente aquilo para ele foi transformador. Infelizmente, o Chris, ele, como eu disse, ele já estava na fase terminal da doença, não tinha muito o que se fazer, mas aquilo gerou na comunidade que foi envolvida um sentimento de que, pera, isso aqui tem poder. E a partir desse sonho, eles começaram a buscar outras crianças para realizar o sonho dessas crianças. E nessas manifestações, começou-se a identificar o quanto essas crianças passavam a responder melhor aos tratamentos, o quanto essas crianças efetivamente substituíam a ansiedade por esperança, a tristeza por alegria, né? Então, todo o movimento da Make-A-Wish é em como é que a gente consegue gerar o máximo de emoções e sensações positivas para essas crianças, para que elas passem a enfrentar melhor a doença. E não só as crianças, né? Porque quando uma criança está doente, uma família está doente. Como esse movimento também leva para toda essa família que está aí vivendo num estresse traumático, de ter uma criança doente em casa, de ver toda a sua dinâmica abalada, né? Toda a estrutura familiar abalada por conta dessa doença. Essa família também é inserida nessa jornada, e essa família passa a não viver em função de uma doença, e sim a ter algumas semanas na qual eles vivem em função de um sonho. E o quanto esse sonho ele tem um efeito não só naquele momento, mas também um efeito duradouro na vida de quem vivenciou a experiência como beneficiário e quem vivenciou a experiência como realizador do sonho. Eu acredito aqui, eu fiquei pensando à medida que você explicava, eu fiquei com a impressão que os sonhos dessas crianças são muito simples. Não tem nada de irrealizável, aquela coisa que não dá para alcançar. Eu tenho a impressão que é tudo vem da criança, né, da simplicidade. Vem da criança. O nosso trabalho principal aqui é conseguir conectar com a criança e entender, na realidade, não só o sonho, mas a motivação por trás desse sonho. Porque para a gente, a chave da questão toda está na motivação, né? Por que desse sonho? Então, por exemplo, se a gente fala até de um sonho de tecnologia, como, por exemplo, eu sonho em ter um celular. Por que do celular? A gente está falando aí, como eu disse no começo, de uma criança que ela está em isolamento, né? Então, assim, a janela dela para o mundo se torna o celular. Então, é por onde ela se comunica com a família, por onde ela se comunica com os amigos, é por onde ela consegue acessar coisas que, por conta da condição dela de saúde, ela não consegue. Então, o celular realmente é uma ferramenta de inserção dessa criança, né? A gente teve agora, no final de semana, alguns sonhos, então crianças que queriam fazer sonhos de viagem, então a gente proporciona os sonhos de viagem para essas crianças, e para elas o porquê da viagem? É porque elas querem celebrar a vida, porque elas passaram muito tempo dentro de um hospital fazendo um tratamento. A gente teve agora uma criança que é paciente oncológica, fez tratamento no Hospital de Barretos, e ela falava, agora que eu estou curada, eu quero celebrar a vida com a minha mãe, que é quem esteve do meu lado esse tempo todo. Então, a gente tem aí uma série de questões que envolvem o sonho, né? E para a gente é muito mágico fazer parte, né? A gente fala que realizações faz bem, e não só para quem recebe, mas para quem participa, né? E a gente, hoje, fico super satisfeita de estar no meio dessa comunidade médica, podendo contar um pouquinho do efeito do sonho, porque um dos esforços, um dos desafios que a gente tem é aqui no Brasil, ter também esse envolvimento da comunidade médica com a jornada do sonho.
e como inscrever as crianças com doenças graves para participar e realizar os sonhos. Vamos lá. Para se inscrever é só entrar no nosso site, www.makeawish.org.br, e lá você tem uma abinha que fala inscreva o sonho, inscreva seu sonho. E ali é só submeter as informações, a gente pede algumas documentações, laudo médico, documentação da família, para a gente poder entrar em contato, verificar essas informações, e a partir do momento que a criança se inscreve, considerada elegível, como eu falei, são mais de 100 patologias contempladas, né, que tornam a criança elegível de 3 a 17 anos de idade. A gente, tendo um grupo de voluntários, a gente entra em contato e começa a jornada do sonho da criança. 12h45, programa Gente que Fala da quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos falar agora sobre outro tema, Dr. Luciano Rocha, 14 de novembro. Foi agora, tem 15 dias, né? O Dia Mundial do Diabetes. A data foi escolhida com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre um problema que traz várias complicações. Entre as mais graves estão as alterações nos pés dos diabéticos, que podem sofrer com úlceras causadas por alterações nos nervos ou nos vasos e que afetam cerca de 20% desse contingente das pessoas com diabetes. Segundo especialistas, o surgimento da úlcera do pé diabético é responsável por 85% das amputações realizadas no Brasil. Qual é o alerta, doutor Luciano? Esse assunto ele é muito delicado, até porque, ao contrário do que a gente discutiu do infarto e da arritmia, né, de serem doenças mais silenciosas, muitas vezes o diabetes ele já abre o quadro com uma situação de comprometimento mais grave, né? E o pé diabético, que são essas alterações relacionadas diretamente ao pé mesmo, com a questão de sensibilidade, são, como você mesmo disse, a principal causa de amputação dos pacientes sem ser considerado o trauma, né? Então, são situações que são preveníveis, desde que a gente tenha o controle do diabetes, e lembrando também que o diabetes por si só já é um dos fatores de risco para a aterosclerose, que acaba trazendo os entupimentos, né, os quadros da aterosclerose nas artérias coronarianas que causam o infarto do miocárdio, né, do coração, mas também das extremidades, né, no caso dos membros inferiores. Então, os pacientes diabéticos, eles têm uma incidência e uma precocidade maior na aterosclerose. Então, a mensagem que fica, né, lógico que a gente sempre lembra no dia, né, o mês do diabetes, o mês da urologia, né, do câncer de próstata, mas é que o diabético tome cuidado com os seus pés, né, que ele realmente examine seus pés, faça o autoexame, que tenha a ajuda de alguém, porque muitas vezes esses pacientes também têm dificuldade, né, de divisão, porque realmente, e literalmente, uma das principais pedras do sapato do paciente diabético são os problemas nos pés. Qual é a importância de fazer em casa o teste da glicemia, né? Furar a ponta do dedo e coletar o sangue e saber como é que anda o nível da glicemia ao longo do tempo, ao longo do dia? O diabetes, de maneira isolada, né? Quando a gente fala diabetes, a gente sempre pensa no açúcar, né? O paciente tem diabetes, ele tem problema no açúcar, a glicemia é alta e tal. Mas, na verdade, o diabetes ele é mais do que isso. Ele é um problema metabólico que acomete também a questão do colesterol, do triglicéride, né? Essa somatória de fatores é o que leva à aterosclerose e ao entupimento das artérias, tá? Então, a glicemia é a maneira mais fácil de nós monitorarmos como que vai o tratamento e o controle glicêmico do paciente e, em última análise, se o diabetes está ou não dentro de uma faixa aceitável, né? Lógico que glicemias muito altas, né, significa que o diabetes está fora de controle e, além de o fator de risco de estar ativo para a formação das placas ateroscleróticas, também tem a situação de acometimento dos nervos, né? A glicemia muito alta acaba alterando a sensibilidade, tanto da parte neurológica sensitiva, que faz com que os pacientes tenham uma menor sensação nos pés, e é isso que acaba levando às lesões, em última análise, porque o paciente acaba calçando um calçado ou pisa em alguma superfície mais quente e não percebe essa alteração de temperatura, tá?
E também alterações motoras, que fazem com que esses pacientes também formem dedos em garra, né? Alguns pacientes diabéticos, eles acabam tendo retração dos dedos e as superfícies ósseas acabam tendo um maior contato com as superfícies e acabam levando à formação das lesões. Isso está relacionado com os dois tipos de diabetes, 1 e 2, que têm causas diferentes, isso independe? Sim. O diabetes tipo 1, né, que são aqueles pacientes que antigamente eram chamados os insulino-dependentes, né? São pacientes que eles já têm, literalmente, uma falência, uma falha da produção da insulina no pâncreas, tá? Geralmente, esse acometimento do diabetes tipo 1 é mais em pacientes mais jovens, né? Desse modo, a doença ela tem um tempo maior de evolução, né? Além de ser mais grave, porque existe uma falha na produção e secreção da insulina. O diabético tipo 2, muitas vezes, ele fornece e produz essa insulina de maneira suficiente, mas existe uma resistência do organismo a usar a insulina para metabolizar a substância, né? Geralmente, o diabético tipo 2, ele descobre... Problemas com a conexão do Dr. Luciano. Doutor Luciano nos acompanha, nos ouve. Perdemos a conexão, o travamento da imagem dele. Pessoal, faltando 10 minutos para 1, vamos aguardar aqui o bom... Parece que está voltando aqui. Não, né? Vamos aguardar aqui um bom retorno aqui do sinal do doutor Luciano aqui na nossa conversa e vamos partir então para as perguntas da nossa audiência. Thaís, a Daniela Neves está no Instagram. Eu deixei essa pergunta aqui. Eu não te fiz essa pergunta porque justamente eu vi que tinha um questionamento aqui da nossa audiência. Doutor Luciano voltou? Oi. Sim. A gente teve um travamento aí da sua imagem, a gente perdeu um bom conteúdo aí da sua fala final. Mas tudo bem, olha, faltando 9 minutos para 1 da tarde, Thaís, a pergunta da Daniela Neves no Instagram é: como uma empresa pode ajudar a Make-A-Wish, especificamente nesse Natal? Eu ia te perguntar exatamente como é que, por ser uma ONG, né, como é que as empresas podem ajudar, pessoas físicas podem ajudar, mas eu deixei para fazer essa pergunta agora em razão desse questionamento da Daniela. Não, com certeza. Muito obrigada pela pergunta, Daniela, e muito obrigada, Mauro, por trazer esse questionamento. Nesse Natal, na realidade, nós somos uma ONG, né? Todas as ONGs aqui do Brasil, né? O terceiro setor do Brasil sofre muito com a falta da cultura de doação, né? Então, o nosso modelo de negócio, ele é um negócio que ele é baseado em doações, então, para a realização dos sonhos e também para manutenção da operação que a gente tem aqui no Brasil. A gente realiza o sonho de crianças do Brasil todo, então, vocês imaginam que, logisticamente, quando a gente fala aí de Brasil, o desafio que a gente tem. Então, hoje, quando a gente fala de ajudar no Natal, a gente tem mais de 100 crianças na nossa fila de espera, aguardando para a realização do seu sonho. Então, hoje, como uma empresa ou uma pessoa física pode ajudar a gente a chegar nessas crianças? Fazendo uma doação. Qualquer valor de doação é bem-vindo. A gente realmente precisa do recurso para conseguir chegar a todas as crianças. Então, hoje, se me perguntam como uma empresa pode ajudar? Primeiramente, através de uma doação. Mas a Make-A-Wish, ela também tem programas para trabalhar junto com as empresas, né? Então, são programas corporativos, a gente faz voluntariado corporativo, a gente tem programas de team building, palestras, eventos que a gente realiza junto com as empresas para poder viabilizar o recurso para a realização dos sonhos e também para levar o bem-estar, né? A sensação de um sonho para dentro das empresas. Então, a gente ajuda as empresas a fomentarem isso entre os seus colaboradores, o que é super importante. A gente está falando aí de uma questão tão forte nesses últimos tempos, que foi alavancada aqui durante a pandemia, que é a questão da saúde mental. Então, quando as pessoas elas se colocam a fazer o bem para outro, esse bem, ele reflete diretamente para ela. Então, a gente tem esses programas corporativos também. Para pessoas físicas, a gente tem um programa de voluntariado de pessoas físicas, que a gente abre o treinamento 2 vezes ao ano. Mas a doação, eu vou falar que hoje em dia é o que a gente mais precisa, porque sem recurso a gente não consegue realizar esses sonhos. O Rodrigo Monteiro está no Facebook, o doutor Ricardo, ele pergunta: atletas que tiveram Covid podem ter alguma sequela cardíaca? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Super atual esse questionamento, né? Sim,
O COVID, ele faz, o principal acometimento dele é pulmonar, mas muitas vezes ele pode também ter uma progressão para um acometimento cardiológico, né? E esse acometimento cardiológico, essa inflamação que tinha no pulmão, ela também pode ir para o coração, mas o intrigante, o interessante, é que ela pode se manifestar até 2 meses depois do COVID. Então, não necessariamente na mesma semana ou no mesmo momento da infecção, ele vai ter esse sintoma. Ele pode até 2 meses depois ter algum acometimento cardiovascular, e a principal manifestação são as arritmias. Então, isso se chama miocardite, é uma inflamação do músculo cardíaco. Aquela inflamação naquela região do coração predispõe ao aparecimento de arritmias, e aí, como a gente já falou, ela pode ser benigna, mas ela também pode trazer uma arritmia ventricular, que seria uma arritmia mais grave. Então, é super importante, naqueles pacientes de pós-Covid que tiverem qualquer tipo de sintoma, como palpitação, muita falta de ar, alguma alteração, procurar seu médico, fazer um exame cardiológico, porque isso sim pode ser uma primeira manifestação de acometimento cardiológico pelo Covid. Então, essa recomendação, doutor Ricardo, a partir dos 2 meses do pós-Covid, independentemente se atleta ou não, isso vale para qualquer paciente. Independente se atleta ou não, Mauro, até 2 meses após o Covid, pode se manifestar alguma alteração cardiovascular. Então, se você sentir antes, já começa a fazer o exame antes, né? Mas até 2 meses do episódio de Covid, essas manifestações elas podem acontecer. Em relação ao atleta, e especificamente, é igual à população geral, tá? O atleta ele tem uma condição, às vezes, maior de aparecer arritmias. Existem arritmias nos atletas que são totalmente benignas, elas acontecem apenas pelo fato de ele ser atleta, mas após Covid, é como na população geral, pode ser sim um acometimento do músculo cardíaco pelo Covid, então é importante que ele faça essa procura e esses exames. O que vocês já sabem a respeito desses pacientes pós-Covid? São doenças cardíacas que apareceram em razão da doença ou problemas que já existiam e a Covid foi o gatilho? As duas coisas, né, Mauro? Então, a pessoa pode ter uma doença pré-existente e a Covid agravou ou foi o gatilho para o aparecimento, para a piora dessa doença. Então, pessoas que já tinham doenças como a insuficiência cardíaca, ela pode piorar pós-Covid. A gente sabe que o Covid também predispõe a pessoas que já tiveram um quadro de infarto, um quadro de aterosclerose na artéria. O fato de ele ter Covid, ele pode predispor a uma trombose, a uma piora dessa doença. E a Covid pode ser, por si só, a causadora de algum tipo de doença, como a miocardite, o aparecimento de arritmias e essas doenças infecciosas e inflamatórias que podem aparecer no coração após o Covid. Doutor Eduardo, no YouTube, a Andréia Martins pergunta em que medida o fumo prejudica o coração. Olha, o tabagismo hoje é considerado um dos fatores de risco assim, com maior associação com a aterosclerose. É curioso que a gente tem algumas calculadoras para tentar estimar esse risco de cada fator de risco, a obesidade, o diabetes, o colesterol, e seguramente o tabagismo é um dos fatores que mais associado está ao aumento do risco cardiovascular. Então, você vai ter um aumento da probabilidade de você desenvolver essas placas de gordura, não só nas coronárias, mas também nas carótidas, aumentando o risco de AVC, e nos membros inferiores, também aumentando a chance de amputação e de doença periférica. Esse risco, ele pode aumentar se você aumenta a carga tabágica, ou seja, a quantidade de cigarro que você fuma, bem como se você aumenta o tempo de exposição. Então, ele é tão maior quanto mais tempo você fuma. Então, nós cardiologistas, nós inclusive, não é só fumar ou não fumar, existe uma questão quantitativa, de forma que a gente avalia isso em termos de anos maço, ou seja, quantos anos o indivíduo fumou o equivalente a um maço por ano. E a gente sabe que tem gente que fuma tanto que já tem mais tempo de tabagismo, mais anos maço do que anos de vida. Dureza. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, acompanhando a gente também, Zona Oeste aqui da capital. Obrigado, seu Jaime, pela pergunta, sempre. Doutor Luciano, ele quer saber os reais benefícios, os efetivos benefícios para o sistema vascular da ingestão diária de um analgésico infantil. Ele, claro, se refere ao popular AAS, né, o ácido acetil salicílico. O AS, por muito tempo, né, e aqui estão os amigos cardiologistas que não deixam a gente mentir, né, foi indicado, inclusive, para prevenir doença coronária, né?
inclusive em pacientes assintomáticos, né? Hoje em dia a gente já não usa mais essa prerrogativa, né? Lógico que os pacientes que já tiveram algum evento isquêmico, seja coronário ou seja nas extremidades, né, nos inferiores, eles se beneficiam muito desse antiagregante plaquetário, né? O ácido acetil salicílico, ele auxilia na manutenção da estabilidade da placa, junto, obviamente, com a estatina, né, que é o principal remédio usado aí para controle do colesterol. Pessoal, faltando 1 minuto para 1h, chegou o momento da gente colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, a despedida de cada um, muito rapidamente, 5, 10 segundos. Sua despedida, doutor Luciano, e seus canais. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas. Infelizmente tive esse bloqueio aí, mas numa próxima oportunidade a gente com certeza estará aí. Boa tarde a todos. Doutor Ricardo, sua despedida e seus canais. Queria agradecer o convite, queria agradecer a presença. Foi muito bacana ter esse momento com vocês. Parabéns, Thaís, pelo projeto. Eu já conheço o Make-A-Wish e é fantástico esse trabalho com as crianças. E eu queria colocar só uma frase final, falar que é super importante que a gente faça um acompanhamento cardiológico, é super importante que a gente tenha um hábito de atividade física. A atividade física, ela previne de 1 milhão de fatores, e a procura do médico, principalmente quando você tem algum sintoma, como arritmia, dor no peito, etc., é essencial para a gente fazer o diagnóstico logo no início da doença e poder implementar o tratamento o mais rápido possível e da melhor forma possível. Obrigado pelo convite. Eu tenho o meu site, né, que é cardiologistaesportivo.com.br, e quem quiser entrar em contato para tirar algumas dúvidas e para trocar algumas experiências, vai ser um grande prazer. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Thaís Bernardini, sua despedida e seus canais, bem breve. Vamos lá. Então, vocês encontram a gente no www.makeawish.org.br, no Instagram, Make-A-Wish Brasil. Quero agradecer pela participação, foi demais. Lembrem-se que realizar sonhos faz bem, então, se vocês querem cuidar da saúde própria, se candidatem aí para ajudar a gente à realização de sonhos, porque vocês vão sentir os benefícios também. Obrigado, Thaís. Doutor Eduardo Lima, sua despedida e seus canais, bem rapidinho. Bom, agradeço a participação, faço minhas as palavras do Ricardo, e vocês podem me encontrar em qualquer canal do Hospital 9 de Julho, tanto na internet, no Instagram, bem como no Facebook. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, estiveram com a gente hoje doutor Ricardo Contesini, médico cardiologista esportivo, clínico geral, Thaís Bernardini, diretora executiva da Make-A-Wish Brasil, o doutor Luciano Rocha Mendonça, médico angiologista, cirurgião vascular, ele é da Comissão de Pé Diabético da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional São Paulo, e o doutor Eduardo Lima, médico cardiologista, coordenador da cardiologia do DASA Hospital 9 de Julho. O programa Gente que Fala é a realização da ABCOM. Na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos. Apresentação, minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti. E do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Tchau, abraço a todos.